Olá, dando continuidade ao curso de Criptografia e Segurança de Dados, ao módulo 1, onde nós estamos trabalhando a parte de criptografia simétrica. Nós vimos nos vídeos anteriores a parte de criptografia simétrica de fluxo e nós passaremos então a ver nesse módulo a parte de criptografia simétrica de blocos. Quando nós pensamos em criptografia simétrica de blocos, qual que é a sua diferença em relação ao sistema de criptografia de fluxo? Como nós vimos, quando nós pensamos num sistema de fluxo, nós temos a ideia de que os dados estão passando pelo nosso sistema de criptografia, né? Ou seja, à medida que os dados vão sendo entregues no sistema, esses caracteres, por exemplo, são retirados e entregues para um algoritmo, onde nós injetamos uma chave K, e a partir dessa chave esses dados são criptografados e nós obtemos então esse caractere cifrado. Naturalmente, esse caractere passa para um sistema de criptografia, que é uma operação inversa da encriptação, usando a mesma chave, porque isso é um algoritmo de criptografia simétrica, ou seja, a chave é simétrica, a mesma chave que criptografa, que encripta, eu uso para decriptar. Então, esse texto cifrado, dado que eu tenho um algoritmo inverso do algoritmo de encriptação, usando a mesma chave, eu passaria de novo a ter o texto claro. Mas observe que isso está acontecendo num fluxo. À medida que esses dados são entregues, nós vamos processando esses dados e entregando na saída. Se o meu algoritmo trabalha com caracteres, eu recebo um caractere, encripto e obtenho um caractere, então, cifrado. Recebo o segundo caractere, encripto, obtenho o segundo caractere cifrado e assim sucessivamente. Naturalmente, eu posso trabalhar com esse sistema com dados já armazenados. No entanto, eu teria que tirar esses dados numa ideia de fluxo, um sistema de fluxo, e passar por esse meu algoritmo, porque eu estou criptografando em fluxo. No entanto, se nós pensarmos num sistema em que eu tenho dados já em repouso, por exemplo, um arquivo armazenado em disco, seria mais viável e aí talvez mais fácil de manipular e com maior possibilidade, mais fácil não, mas com maior possibilidade de criptografias eficientes, se eu retirasse desse arquivo um conjunto de dados, que nós vamos dar o nome de blocos. Então, por exemplo, se eu retirasse daqui 64 bits de dados, e esses 64 bits de dados fosse considerado meu texto claro. Ou seja, eu entro no meu algoritmo de encriptação com esses 64 bits de dados, apresento uma chave, e essa chave, então, opera sobre esse conjunto de dados, nos dando um texto cifrado de também 64 bits. Da mesma forma, como é um algoritmo de criptografia simétrico, a chave que encripta é a mesma que decripta, e eu teria então o texto cifrado, né, os 64 bits aqui cifrado, sendo utilizado como entrada do meu algoritmo de criptografia, que faz a operação inversa do mesmo jeito do sistema de fluxo, mesma operação inversa, mesmo conceito. O que está mudando aqui é a forma de fazer e o conjunto de dados que tá sendo injetado, né, baseado no conjunto de dados que está sendo injetado. Esse algoritmo, então, vai decifrar esse 64K, esses 64 bytes de dados usando a chave, e eu vou voltar a obter, então, os 64 bytes de texto claro. Naturalmente, quando nós pensamos num sistema como esse, o que começa a perceber? Que eu vou ter vários blocos de 64 bits sendo retirados desse arquivo, né? Digamos que esse arquivo tem 1 megabits de dados, eu vou retirar então de 64 bits, 64 bits, 64 bits, fazendo então essa criptografia. Como eu tenho esse conjunto de blocos sendo trabalhado, eu tenho no sistema de criptografia de bloco dois momentos diferentes, né? Ou dois agentes diferentes, melhor dizendo. Eu tenho o próprio algoritmo de criptografia que vai fazer esse embaralhamento, essa substituição, transformando um texto claro em texto cifrado, e eu tenho o modo de operação dos blocos. Então, como eu vou obtendo os blocos desse arquivo, desse conjunto de dados, eu posso fazer com que um bloco comece a interferir no outro para reduzir aquela característica que nós tínhamos estatística nos sistemas de fluxo. Onde eu tinha, por exemplo, a letra A, pensando no sistema de dicionário, a letra A é a que mais aparece num texto em português, por exemplo, e aí, naturalmente, no texto cifrado, eu vou ter a letra que está trabalhando com essa substituição, por exemplo, eu vou ter essa letra que foi substituída, né, digamos que seja a letra X, como a mais incidente também naquele sistema. E aí nós vimos que existem cifras, né, que fazem com que essa incidência diminua, mas dificilmente eu consigo fazer ela ser linear, ou seja, qualquer caractere do meu alfabeto tem a mesma possibilidade de incidência. Eu consigo fazer isso com on-time pad, no entanto, é um sistema bastante complexo, como nós vimos, porque eu tenho dificuldade de distribuir uma chave para cada conjunto de dados, né? Eu teria que distribuir várias chaves, um sistema de gerador de chaves, que torna a operação mais complexa. No sistema de blocos, como eu já tenho os dados e vou retirando isso em blocos, eu posso fazer então com que um bloco seja utilizado na criptografia do próximo bloco. Então, nós começaremos a perceber na parte prática que nós sempre colocaremos qual que é o algoritmo. Então, quero usar, por exemplo, o algoritmo AES, forneceremos o tamanho da chave, então AES 256, e aí qual o modo de operação dos blocos? Eu vou usar o modo CBC, por exemplo. Então, eu tenho
como que eu estou operando com esses módulos, né? Diferente do algoritmo de fluxo. Então, pensando nesse sistema de blocos, eu tenho uma ideia de mapeamento ideal, né? O ideal seria que se eu tivesse, por exemplo, sempre que eu tenho 2 bits, no nosso caso aqui desse exemplo, 00 entrando, eu convertesse em 1, 01 convertesse em 10, 10 em 00 e 1 em 01. Ou seja, eu tenho uma transformação, uma combinação total aqui, eu tenho 2 bits, então eu tenho 4 combinações possíveis, de tal forma que ela seja reversível. Sempre que eu tenho um texto cifrado 1, eu consigo voltar a 00, 10, eu consigo voltar em 01, 00 em 10 e 01 volta em 1. Ou seja, é um sistema de mapeamento que ele é reversível. E aí nós veremos que esse sistema de cifra é o sistema de cifra ideal, onde eu tenho, para cada conjunto de bits que está entrando, eu forneço o mesmo conjunto de bits, então aqui no caso 2 bits, como chave, ou seja, nesse bit 00 eu vou ter mais 2 bits que vão operar nesse bit 00, me dando um conjunto de 2 bits de saída, né? Isso eu tenho um sistema ideal, ou seja, um sistema que eu consigo reverter. O que é diferente de um sistema de mapeamento irreversível, onde eu tenho aqui na sequência, por exemplo, 1, 0 e 1, levando para a mesma combinação. De tal forma que no momento que eu tenho o texto cifrado, eu não consigo mais voltar. Então, toda vez que eu tenho o valor, por exemplo, 01, eu não sei se ele foi originado de um 0 ou de um 1. Da mesma forma, eu não sei se o meu texto cifrado 01 veio de um 0 ou se ele veio de um 1. Né? Então, eu começo a ter essa dificuldade. Então, toda vez que nós trabalhamos com sistema de mapeamento de blocos, eu tenho que ter um sistema de mapeamento reversível. Em nosso caso aqui pensando, eu tenho nesse caso o sistema ideal. Então está entrando 2 bits, eu forneço mais 2 bits, eu tenho 2 bits de saída que é reversível, e eu fiz esse então, consigo fazer esse mapeamento. Nesse sistema aqui de mapeamento que nós estamos chamando de ideal, qual que é o nosso problema? Né? Eu consigo fazer então as combinações embaralhou esses dados, né? Então tem um sistema criptografado, desde que eu não forneça essa chave, dificilmente a um prazo muito curto nós vamos ter uma saída, a saída ideal sem conhecer a chave, mas o nosso problema é que para cada uma dessas combinações eu preciso fornecer uma chave de 2 bits. Então eu tenho uma chave diferente para operar em cada uma dessas etapas, né? Porque eu tenho transformações diferentes. Né? Então observe que no momento o zero aqui de 10 se manteve zero e o 00 aqui de algum momento do 00 se manteve como 1. Então, ou seja, a transformação foi diferente. Então eu vou entregar 2 bits para modificar 2 bits. Mas observe então que aqui eu tenho então 4 chaves e cada chave tem 2 bits de tamanho, ou seja, eu estou gastando aqui 8 bits de chaves para fazer a transformação de apenas 2 bits de dados. Eu tenho uma chave então 4 vezes maior, uma chave 4 vezes maior então que a quantidade de dados de fato que eu estou cifrando. Se nós pensarmos num sistema de 4 bits, eu teria então 16 combinações, então eu teria 16 chaves de 4 bits, eu teria 64 bits de chaves para encriptar 4 bits de dados. Então, num sistema de mapeamento direto, como nós estamos vendo aqui, reversível, né, que nós vamos chamar posteriormente de sistema de cifra ideal, eu tenho um problema da chave crescer astronomicamente de acordo com os dados que eu estou colocando. Então, se nós pensarmos um sistema de um bloco maior de 64 bits, por exemplo, eu teria uma quantidade, um tamanho de uma chave muito grande em relação ao bloco que eu estou trabalhando. No entanto, esse sistema que nós conhecemos como cifra de substituição geral ou cifra de substituição ideal consegue fazer a conversão de tal forma que, se o conjunto de dados for relativamente grande, o meu bloco for relativamente grande, a operação, a criptoanálise disso, né, a reversão disso a partir de uma criptoanálise sem conhecer a chave, se torna bastante complexa. Né? Então, se nós pensarmos num sistema como esse, em que eu tenho 4 bits de entrada, naturalmente vou ter 4 bits de saída e eu tenho 16 combinações possíveis, e a cada chave que eu injeto, né, a cada combinação que eu modifico aqui nessa caixa, eu tenho uma saída diferente. Então, nesse caso, nesse conjunto de combinação, nessa combinação que nós colocamos aqui, se nós injetamos, por exemplo, o código 0001, né, lembrando que aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, então isso aqui representa em decimal o valor 1. Então, se nós olharmos o valor 1 aqui, nós teremos como saída o 4. Então, vou ter como saída aqui 0100. Com essa chave que nós estamos colocando aqui, né, com essa
essa codificação de substituição que nós estamos colocando aqui. Toda vez que eu colocar o valor 0001, vou ter como saída 0100. Se eu troco a chave que está sendo colocada aqui, ou seja, se eu modifico esse embaralhamento que está aqui no meio, naturalmente a minha saída aqui embaixo modifica. Então começa a ter um sistema de substituição ideal, né, que nós conhecemos também como substituição geral. Qual que é o problema desse sistema de substituição? Como eu já disse anteriormente, né, no nosso caso aqui eu tenho 16 combinações, então eu vou ter uma chave de 4 bits e 16 chaves diferentes. Então eu tenho uma chave de 64 bits. Né? Então se nós pensarmos em que eu vou operar, né, nessa caixa, pode chegar a qualquer uma das 16 combinações, então sempre que eu vou operar esse algoritmo, eu tenho que fornecer os 64 bits de chave de cara, né, porque eu vou buscando os blocos, esse bloco pode ser 0000 e vou usar então o trecho da chave que vai operar em cima de 0000, ou pode ser 0001, eu vou usar o trecho da chave, um outro trecho que vai operar em cima de 0001, fazendo então que esse texto claro se transforme nesse texto cifrado. Naturalmente, uma vez que eu tenho o texto cifrado, eu consigo voltar para o texto claro. Então, se nós pensarmos o 000 se tornou 1110, se eu buscar aqui 1110, eu vou voltar então para 0000, desde que a minha chave permita fazer isso naturalmente. No entanto, qual que é o problema, né, desse algoritmo, além da questão das chaves? Porque, veja, o tamanho da chave é n vezes 2 elevado a n. Então, se eu tenho um sistema aqui com um n muito grande, um bloco muito grande, então, por exemplo, um bloco de 64 bits, eu teria uma chave, então, de 64 bits vezes 2 elevado a 64 bits. Então, observe que a chave cresce de forma desproporcional ao tamanho do bloco que eu estou tratando. Um outro problema desse sistema de substituição geral é quando eu tenho blocos pequenos. Então, se nós observarmos, nesse primeiro sistema que nós tínhamos um bloco de 2 bits, naturalmente, se nós tivermos um conjunto de dados criptografado muito grande, e sabendo que eu trabalho sempre em blocos de 2 bits, se torna relativamente fácil descobrir a chave, porque o bloco é muito pequeno. Então, para que essa cifra, de fato, se torne uma cifra ideal, eu teria que ter blocos grandes. Mas quando eu tenho blocos grandes, eu volto a ter o problema do tamanho da minha chave. Então, o que nós percebemos? Que eu deveria, de alguma forma, reduzir essa chave. Então, o que eu poderia fazer? Para cada um dos 4 bits aqui que eu estou trabalhando, então, aqui os 4 bits iniciais, aqui os outros, a segunda cadeia de 4 bits, a segunda cadeia de 4 bits, a segunda cadeia de 4 bits. Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com 4, 8, 12, 16 bits usando apenas 4 bits de chave. E eu vou usando de volta, então, por exemplo, esses 4 bits em todas as minhas saídas de 4 bits, fazendo de tal forma que um conjunto de 4 bits comece a interferir no outro. Mas observe que a quantidade de chaves é pequena agora. Como essa quantidade de chaves é pequena, eu tenho um baralhamento, de certa forma, fraco, fazendo com que a minha cifra se torne uma cifra fraca. Então, toda vez que eu tenho uma cifra de substituição ideal, ou substituição geral, e eu tento reduzir a chave, eu começo a fazer com que essa minha cifra volte a ter os problemas estatísticos que nós tínhamos em algumas cifras de fluxo. Né? Eu começo a ter bastante dificuldade. Então, qual que é o ideal? É que eu use uma cifra que tenha como premissa a substituição geral, mas que de alguma forma consiga reduzir essa chave sem perder essa capacidade de deixar complexo a criptoanálise. Né? E aí nós chegamos, então, à cifra de Feistel. A cifra de Feistel ela foi pensada na cifra de substituição geral, no entanto, ela troca essa ideia da substituição direta, como nós tínhamos no bloco, na cifra de bloco ideal, para um sistema de produto. O que é um sistema de cifra de produto? É quando eu começo a usar diversas operações para fazer com que ela se aproxime do ideal, que ela se aproxime do perfeito, né? De uma cifra dificilmente quebrável, cujo tempo computacional de quebra seja maior do que o tempo que essa informação que foi cifrada tem validade ou tem valor. Né? Então, nesse caso, a cifra de Feistel é uma cifra de produto e ela se baseia em substituições e permutações. As substituições, basicamente, nos retoma a cifra de bloco ideal. E as permutações vão fazendo com que essas trocas, né, que eu vou fazendo nesses blocos faça com que essa cifra de bloco que nós estamos usando, com uma chave reduzida, comece a ter uma eficiência um pouquinho maior. De tal forma que eu tenha duas características, né? A difusão e a confusão, né? Como foi proposto por Shannon. O que é a difusão? Eu preciso de alguma forma encontrar um meio de fazer com que o texto claro não tenha
muita relação com o texto cifrado. Então, eu tenho que fazer com que uma mudança que eu faça no texto claro tenha um impacto. Então, por exemplo, eu mude apenas um bit no texto claro, isso tem um impacto muito grande no texto cifrado. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso se a cada vez que eu for fazer uma nova modificação, uma nova substituição, eu faço uma parte do texto claro influenciar nesse texto que eu estou cifrando. Né? Então, eu começo a reinjetar esse texto claro ou alguma etapa do meu algoritmo de criptografia dentro desse texto que vai ser cifrado de alguma forma, com alguma equação, alguma função, fazendo então com que, se fosse, por exemplo, caracteres, eu parasse de ter essa incidência no dicionário, da frequência do dicionário estatística, né, estatística de dicionário, como eu tinha anteriormente. Isso é a difusão, ou seja, fazer com que o relacionamento entre o texto claro e o texto cifrado se torne complexo. E o que é a confusão? É eu fazer com que a chave que eu estou injetando também comece a ser difícil de obter dado a partir do texto cifrado. Então, eu torno a relação da chave do texto cifrado bastante complexo. Como é que eu vou fazendo isso? Eu consigo fazer isso à medida que eu vou mudando essa chave. Então, eu recebo uma chave e eu vou modificando essa chave e injetando essa chave no texto cifrado. Então, observe que eu tenho que fazer isso em várias etapas. Eu não consigo fazer isso de uma única vez. Eu preciso operar isso, as substituições, as permutações, então essa cifra de produto, eu preciso fazer isso algumas vezes, sempre misturando o texto claro com o texto cifrado e modificando a chave e reinjetando a chave nesse texto cifrado. Com isso, eu consigo, então, me aproximar do bloco ideal. Naturalmente, eu tenho que trabalhar com blocos relativamente grandes. Então, nós perceberemos que os algoritmos, né, trabalham com blocos de 64 bits, pelo menos. E como funciona, então, essa cifra de produto? A cifra de produto de Feistel, basicamente, ela trabalha aqui com pensando no texto de 64 bits, um texto claro, naturalmente não texto na questão da palavra, né? Não é um texto assim, é um conjunto de 64 bits de dados. Nós vamos dividir esse conjunto de 64 bits em duas partes. Por que dividir isso em duas partes? Para que eu possa fazer trocas de tal forma que eu vou criptografar uma parte, vou cifrar uma parte, e vou usar essa outra parte que não foi cifrada para influenciar nesse texto cifrado, buscando a difusão. E no momento que eu faço isso, eu vou injetando chaves que são modificadas em várias etapas, buscando o que nós conhecemos como confusão. Né? Então, a cada vez que nós invertemos e mexemos, né, fazemos essa troca, nós vamos, essa divisão, né, nós vamos criar um sistema de difusão, sempre injetando uma parte do texto anterior no próximo texto, e no momento que nós vamos injetando a chave, modificando a chave, nós vamos criando um sistema de confusão. Nós vamos fazer isso por 16 rodadas, então inverte, a minha direita passa a ser a esquerda, então observe que aqui o texto está vindo claro. O texto não, pensando nessa etapa. O texto acabou de chegar aqui, nós separamos em duas partes. O texto claro, que era da direita, passa a ser a minha esquerda. E esse texto que vai ser a minha direita, que teoricamente deveria ser o texto da esquerda, o que eu vou fazer? Ele vai ser um XOR da modificação do texto claro original. Então, observe que eu começo a fazer com que o texto da esquerda, o texto claro, influencie no texto que era da direita, fazendo essa difusão. E eu vou injetando a chave aqui nessa função de transformação, criando a confusão. E aí eu tenho, então, a minha parte direita. Vou repetir essa operação. Inverto novamente, que é fazendo a difusão aqui do texto. Vou fazer novamente com que o meu texto da esquerda influencie o texto da direita, o trecho da direita. Vou passar isso para uma função, injetar essa chave, fazer esse XOR e ter esse novo texto. E vou repetindo essa operação 16 vezes e observe que essa chave vai mudando, vai sendo modificada. Né? Então, eu injetei uma chave no início, essa chave eu entreguei aqui, a chave original eu entreguei aqui no início, mas eu fui modificando essa chave de alguma forma, de tal maneira que eu fui tendo subchaves para cada uma das etapas. Então, eu tive 16 chaves diferentes, causando esse sistema de confusão. E ao final, aqui então, eu simplesmente faço uma nova inversão, né, para ter o lado esquerdo e o lado direito, eu tenho então a saída do texto cifrado. O que eu tenho que fazer para decriptar? Né? Então, a minha 16ª rodada vai ser minha primeira rodada da decriptografia. Então, eu vou pegar minha saída de texto cifrado, vou injetar aqui, então observe que meu lado direito, 16, vai ser meu lado esquerdo, 0, né, da primeira rodada, e meu lado esquerdo, 16, vai ser meu lado direito, 0. Né? Então, vai ser minha direita.
e vou fazer a mesma operação. Desloco o texto, claro, né? Na realidade é um texto cifrado, mas vou deslocar o texto sem modificação, digamos assim, para a minha esquerda. E o texto que vai receber a parte da direita, eu vou passar ele pela função com a chave, então estou invertendo essa função f, é a inversa dessa função f, injetando a chave e fazendo a mesma operação XOR. E obtendo então aqui o próximo trecho. E vou fazer isso novamente 16 etapas, reinjetando as subchaves de trás para frente. Então, se aqui eu injetei a chave 1 na primeira etapa, aqui eu vou injetar a chave 1, a subchave 1 na última etapa. A chave 2 na segunda etapa, a chave n-2 na penúltima etapa. E assim sucessivamente. Se nós observarmos aqui, fica mais claro de compreender, né? Eu tenho aqui a 15ª rodada no meu sistema de criptografia, eu tenho o bloco DE7F, o bloco 03A6, né, em hexa. O bloco 03A6 vai ser entregue à minha esquerda sem modificação, e ele vai ser injetado nessa função de modificação, uma função, como nós vimos antes lá do bloco ideal, um mapeamento específico, pode ser feito mais operações aí dentro também, com a chave 12DE52, e a saída disso, então essa função de saída, essa função de transformação de saída, vai receber um XOR com o bloco que está vindo da esquerda, de tal forma que eu vou ter então aqui a minha função que modificou o 03AE com essa chave, e o XOR que está aqui, né, passa a estar aqui, com o bloco DE7F que veio lá de cima. Pensando agora então na minha decriptografia, na operação inversa, o que eu vou ter? Né? O meu lado direito vai ser meu lado esquerdo, e meu lado esquerdo vai passar a ser meu lado direito. E nós vamos fazer o deslocamento. Então, a direita vai para a esquerda, sem modificação. Então, observe que eu estou trazendo o texto cifrado original para a próxima etapa do jeito que ele é, mas o meu texto da direita vai influenciar, né? Nesse caso, eu vou retirar a influência dele do texto que está subindo aqui pela função, né? Do trecho de 32 bits que está subindo pela função. Então, eu vou pegar o 03A6, injetar na função do mesmo jeito que eu fiz. A questão é que essa função aqui é uma função de decriptografia inverso da função original, com a mesma chave, já que é simétrico. Faço a operação XOR e vou ter, então, aqui na saída, a minha função que foi aplicada aqui, né? Esse trecho é função de 03A6 com a chave 12D52, FE, né? Que é FE. F, né, 03A6, 12DE52, XOR com DE7F. Então, observe que este bloco está aqui representada nesse bloco. E aí eu fiz, então, aqui a função, né, inversa de 03A6 com a chave, e fiz o XOR com esse trecho que está vindo. XOR com o trecho que está vindo. Então, esse trecho que está aqui em cima, né, trecho 1, é a saída da função 1, eu faço o XOR, que é a segunda operação, com o trecho 2, né? Vou colocar 3 aqui, com o trecho 3 que veio lá de baixo. Observe que, vou só limpar aqui para simplificar, observe que isso aqui vai se anular e eu vou ter como resposta, então, DE7F. Se nós observarmos, eu tinha aqui 03A6, 03A6, DE7F, DE7F. Né? Observe que aquilo tinha sido invertido e eu volto a ter, então, ele espelhado também. Né? Então, eu começo a encriptar e decriptar baseado nessas operações. E qual que é o meu segredo? Né? Qual que é o segredo desse algoritmo de criptografia? É essa chave que eu estou embutindo aqui, isso é o segredo, porque a minha função de transformação, ela normalmente era conhecida. Nós veremos que no algoritmo DES, por exemplo, essa função de transformação no início era uma função de transformação secreta. Ela também foi fechada. Mas o que nós percebemos no avanço do estudo da criptografia é que essa segurança por ocultismo, né, por ocultar as coisas, é uma segurança falha. Então, o que nós temos que ter é um algoritmo matematicamente complexo de ser revertido e uma chave que seja grande o suficiente para embaralhar esses dados de tal forma que eu tenha essa difusão e essa confusão, e essa difusão, essa confusão não seja reversível facilmente. O meu tempo de reversão tem que ser maior do que a validade da minha informação. É claro que se nós colocarmos um sistema de força bruta, em algum momento isso vai ser quebrado. Mas quanto tempo eu levo para quebrar essa informação? Quanto tempo essa informação é útil para mim? Então, se essa informação dure, por exemplo, 10 anos e eu leve 20 anos para quebrar isso, esse meu algoritmo é um algoritmo
razoável. Se eu levar 1000 anos para quebrar, melhor ainda, né? Então, é baseado nessas características que nós temos hoje a indicação do AES como algoritmo de uso regular ou de uso indicado pelo NIST, né, que é um órgão americano, que indica quais são as técnicas que o governo americano deveria usar e, naturalmente, isso se espalha para o mundo, né? Então, hoje nós usamos o AES, que é um algoritmo cuja quebra por força bruta ou um outro tipo de criptoanálise é muito grande se comparado ao tempo das informações. E aí nós chegamos, então, no algoritmo DES, ou Data Encryption Standard, que é um algoritmo baseado na cifra de Feistel e que faz essas funções de transformação de tal forma que desde que ele foi, de quando ele foi proposto, né, em 1977, se transformou em um padrão. E aí foi o primeiro padrão que nós tivemos de algoritmo de criptografia simétrica, de fato, e que nós estudamos hoje. Mas isso no próximo vídeo.